Olá, eu sou José Carlos Carvalho, seja bem-vindo a mais uma live da Oliveira e Carvalho Auditoria e Consultoria Tributária. No dia de hoje a gente vai receber o Dr. Bruno Batista, que vai estar aqui falando para a gente sobre a influência dos cálculos periciais na influência do processo decisório das organizações. E enquanto o Dr. Bruno está se ajustando para poder entrar aqui no nosso papo, a gente vai te atualizando, rogando a Deus que te dê sabedoria no nosso processo eleitoral. Essa live é realizada na terça-feira pós primeiro turno das eleições para presidente da República. Tivemos ali o presidente Bolsonaro atrás do candidato Lula, uma votação apertada, e a gente segue aqui rogando, pedindo a Deus orientação para escolher com sabedoria o candidato que vai melhor representar a gente a partir do exercício de 2023. O doutor Bruno já está pedindo aqui para entrar no nosso bate-papo. Já vou aceitar aqui para desejar a você uma semana abençoada, repleta de realizações. Querido, te atualizando aqui em matéria. Opa, doutor Bruno já chegou aqui. Está mais rápido que o homem raio da nossa época, de 150 anos atrás, não é isso? É isso, amigo. Tudo bem, Zé Carlos? Seja bem-vindo. Tudo firme? Me ouve bem? Tudo certo com áudio aqui? Tudo 100% certo com áudio. Está me ouvindo direitinho também? Ah, maravilha, te ouvindo bem. É um prazer estar com você e com os demais amigos também. Seja bem-vindo. Doutor Bruno, foi um presente de Deus para a gente. A gente se conheceu há um tempo atrás, houve uma afinidade ali bacana, profissional bem-sucedido. E aqui na Oliveira e Carvalho, Bruno, a gente gosta de convidar para os nossos bate-papos pessoas com quem a gente tem afinidade de valores, afinidade cultural. Né? Então, não basta ser um bom profissional, tem que ser uma boa pessoa, né? Porque a gente não se afasta muito da nossa essência. Né? O camarada que é um bom profissional, se não for uma boa pessoa, em algum momento vai dar problema. Então, a gente escolhe a dedo da turma que vem para cá. A gente já entrevistou, para quem está com a gente aqui pela primeira vez, o doutor William Douglas, que é um desembargador federal cotado para ser o próximo ministro do STF. Já entrevistamos aqui Flávio Bolsonaro, doutor Adilson Perchá, lá do Imaginário. Já convidamos o Tocantins, né, que é um amigo em comum. Você conhece o Bruno Tocantins? Já tem um tempinho, não é isso? Bastante tempo. O Tocantins eu conheço há mais de 30 anos. A gente jogou basquete junto, é um grande amigo também. E isso que você falou é exatamente a verdade, né? A gente reconhece os amigos, a gente não faz amigos, a gente reconhece. E você foi um deles, né? Aquele almoço que a gente teve junto, a gente vê que a gente tem muitos valores em comum. É verdade. Bem legal. E, Bruno, é recíproco. Fala um pouquinho para a gente da tua trajetória de sucesso antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo no viés mais técnico. Claro, é um prazer. Eu sou carioca, na verdade, né? Comecei a vida estudando aqui pelo Rio mesmo, Colégio São José. Depois fui morar em Nova Friburgo, mas nesse período já jogava basquete e os primeiros anos da minha vida, assim, infância, adolescência e início da vida adulta também foi jogando basquete, né? Foi um período excelente da minha vida, tive a chance de morar fora jogando basquete, depois voltando aqui para o Brasil. Foi um período espetacular da minha vida. E logo assim que eu parei de jogar basquete, eu já iniciei nesses trabalhos de perícia. Né? Foi 1996, estou fazendo 26 anos de perícia esse ano. E também nessa parte de consultoria para empresas, né? Nessa área de cálculos. Então, assim, fazendo brevemente assim, um histórico, foi isso. Que legal. E você fez faculdade fora do Brasil, não é isso? Exatamente. Na verdade, foram 3 períodos que eu fiz faculdade fora, não me formei, resolvi voltar para o Brasil para tocar a vida por aqui, mas foi uma experiência espetacular. Não é como hoje em dia, em que a gente faz esses vídeos e se comunica facilmente com a família, né? Eu tive foi num período em que a carta demorava 15 dias para chegar, o telefonema era só aos domingos, que era mais barato, mas, assim, em termos de experiência de vida, foi um divisor de águas, realmente um divisor de águas. Assim, a minha vida, eu posso contá-la antes e depois dessa experiência. Que legal, que legal. Quer dizer, você está reportando um tempo que antigamente as pessoas, para falar no telefone, usavam até uma fichinha, né, naquele aparelho chamado orelhão. Eu não peguei essa época de orelhão, não. Eu li nos livros de história que tinha uma fichinha de metal que você botava lá. Exatamente. E apitava um sonzinho, ó, tem tantos segundos, vai cair a ligação.
ficando velho, rapaz. Exatamente. E é um fato Que legal. interessante que nesse período lá, para ligar para cá, eu tinha que ligar para uma operadora da AT&T, que ligava para uma operadora da Meu Deus. Embratel para falar com os meus pais. Assim, era difícil a comunicação, mas assim, tudo valeu muito a É, pena, que foi uma experiência espetacular. que legal. É isso aí, não tem almoço grátis, né, comandante? Tudo dá trabalho, né, Não para tem. fazer. Esse é talvez o principal desafio nosso com a atual geração. Claro que cada geração traz os seus desafios, os seus predicados, mas se de alguma forma a internet facilitou demais a nossa vida, a gente não se imagina hoje sem internet, por outro lado, trouxe uma sensação de instantaneidade que não acontece nas coisas que têm valor, né? A galera precisa entender que o fato de todo o conhecimento estar disponível na internet, por exemplo, o conhecimento médico, não faz de você um médico, né? O fato de você ter todas as músicas na internet não faz de você um músico, né? Então, o suor, né, continua sendo aí talvez o principal ingrediente, né, para um bolo bem feito. Mas vamos lá, comandante. Olha, eu recebi um trabalho seu e aí fiquei encantado com o nível de profissionalismo da sua equipe envolvendo perícia. Quer dizer, é um cálculo que muita gente se aventura a fazer, mas como em qualquer profissão, você tem o curioso, né? Na área de perícia também tem uma galera que acha que sabe. E não raro, você deve ter se deparado com cálculos periciais equivocados, não, Bruno, de concorrentes? Ou... Exatamente. Assim, esse trabalho de cálculos, né, ele é um trabalho, primeiro que ele é multidisciplinar. Você não apenas precisa um conhecimento específico. Você tem que ter um conhecimento vasto, alguma coisa de Excel, Word, um conhecimento da legislação trabalhista, um conhecimento, interpretação de texto, saber redigir pareceres, porque o calculista ele é um profissional que, além de fazer cálculo, ele redige pareceres. Então, assim, você precisa de um conhecimento que envolve algumas áreas, né? E, de fato, a gente encontra trabalhos que você percebe que é feito por uma pessoa que não detém todo esse conhecimento. Agora, você estava falando sobre a urgência das coisas, o tempo, né? E para você formar um calculista, você demora tempo, né? Em média, assim, a gente, entre o tempo de treinamento e elaboração dos primeiros cálculos mais simples, aproximadamente 12 meses de treinamento, né, de um novo calculista. Essa é a experiência que a gente tem aqui. E para fazer trabalhos mais complexos, de 3 a 4 anos. Então, assim, o que a gente... isso é uma coisa importante da nossa empresa, que é uma rotatividade baixíssima. A gente tem colaboradores aqui de 20 anos, 15 anos, 18 anos, 12 anos. Então, assim, realmente, formar uma equipe nessa área é extremamente difícil, mão de obra muito escassa, mas a gente procura manter sempre assim, os profissionais, além de atualizados, dentro da empresa aqui, né? Isso Que legal. realmente é... Parabéns. Você tem um turnover bem abaixo do mercado. São quantas pessoas aí hoje na Batista? Exatamente. Hoje nós somos 50 aproximadamente, né? 10 na área administrativa e 40 ligados à área de cálculo, desde calculistas, digitadores, auxiliares, mas somos 50 e são 26 anos de estrada, né, nessa área. A gente atende basicamente a empresas, a gente procura fazer um trabalho direcionado às empresas, empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte. Isso para a gente não tem muita diferença. Claro que as grandes empresas têm uma demanda diferente das pequenas empresas, mas assim, o trabalho é direcionado e importante a qualquer tamanho de empresa, qualquer empresa, na Legal. verdade. Que legal. Outro dia, Bruno, eu fui procurado aqui por uma empresa de tecnologia voltada para direito do trabalho e para cálculo pericial, com a oferta de uma proposta de uma melhor decisão, uma melhor condução de um processo trabalhista, de uma RT, uma reclamação trabalhista, né? E eles diziam que eles tinham um algoritmo lá que mensurava a chance de sucesso de uma ação. E se você consegue mensurar se você vai ganhar ou se você vai perder uma ação, você fica mais ou menos predisposto a levar essa ação até o final ou a fazer um acordo. Quer dizer, você imagine, por exemplo, você na condição de um empregador que sofreu uma reclamação trabalhista e aí o teu processo cai numa determinada vara.
e você tem um histórico naquela vara, né? Que o juiz, que é o titular daquela vara, ele já julgou 1000 processos. É claro que cada processo tem a sua peculiaridade, a gente precisa tomar muito cuidado quando vai generalizar as coisas, mas dos 1000 processos que passaram por aquela vara, 990 o juiz deu ganho de causa ao reclamante, lá, ao ex-colaborador da empresa. Quer dizer, nota-se que esse juiz tem nitidamente uma postura pró-empregado. Com essa informação em mãos, sabendo que você tem uma propensão a perder a ação, talvez haja uma predisposição maior por parte do reclamado, do empregador, de propor um acordo para a conta não sair tão salgada. Quer dizer, a gente vê aí nesse caso uma nítida influência da tecnologia da informação, algoritmos, né, facilitando a vida das empresas. Isso, de alguma forma, isso afeta o teu trabalho? Quer dizer, no teu caso aí, que é cálculo pericial trabalhista, você tem essas ferramentas ou cada processo é um só e é uma coisa muito tailor-made? Tá bom, vamos por partes, né? A questão da influência da tecnologia no nosso dia a dia. Esse tipo de tecnologia que direciona o trabalho, a decisão da empresa em fazer um acordo ou não. Ela não influencia negativamente, porque para fazer um acordo ou não, ela precisa saber qual é o risco do que o processo traz para ela. E aí é que a gente entra. A gente entra desde o nascedouro do processo. Estou com uma reclamação trabalhista, ela caiu numa vara tal que a tendência é que eu perca essa ação. Ok, quanto vale? Quanto vale essa ação? Qual é o risco que você tem, né? Aí entra uma série, além da quantificação do valor, entra a questão da classificação das verbas, né? Essa verba aqui eu tenho uma tendência maior a perder, então você classifica ela como provável. Não, essa outra verba, exemplo, hora extra, é uma verba que perde-se muito, então a gente classifica ela como provável. Adicional de periculosidade. Essa é uma verba que depende de uma perícia no processo, então pode ser que você perca ou não. Então, ela é possível a perda. Então, e tem outras verbas, exemplo, dano moral, é uma verba mais difícil de se perder. Então, essa você classifica como remoto o risco de perda. Então, apesar da tecnologia ela ser excelente, até para a gente aqui, porque a gente usa, mas ela diretamente não tem uma influência negativa na questão da perda de trabalhos, porque o nosso trabalho ele continua sendo necessário para que a empresa, mesmo sabendo que ela tem uma chance de perder aquela ação, para definir se ela vai fazer um acordo ou não, ela precisa saber qual é o risco envolvido. E aí entra a nossa empresa. O seu risco nessa ação é de X reais. Então, esse é um trabalho excelente. Bruno, você me falou uma coisa que pela primeira vez eu estou ouvindo. Eu nunca soube de uma empresa que trabalha com cálculo pericial trabalhista que trouxesse probabilidade de êxito por verba. E isso faz toda a diferença, porque se eu vou discutir 1 milhão, ou se eu vou discutir 100 mil reais, é muito diferente. Se eu vou colocar muita energia para gerenciar, pouca energia... Cara, então você, além de fazer... Quer dizer, é um trabalho que ultrapassa o viés matemático. Você está entrando num viés estatístico, né? De probabilidade. Cara, que legal! Exatamente. Esse trabalho, na verdade, ele é feito em parceria com os escritórios de advocacia, porque a classificação, por exemplo, o Tocantins, que a gente já mencionou aqui, é um parceiro que a gente normalmente faz esse tipo de trabalho. A gente informa o valor e eles classificam a verba conforme a experiência deles. Eles são excelentes nesse aspecto, mas eles precisam da gente para informar o valor. O que é interessante, o que é muito interessante nos cálculos é a questão do auxílio na tomada de decisão pelo gerente, pelo gestor da empresa, né? Esse processo aqui, eu tenho 40 ações no meu passivo hoje. Hoje eu tenho 40 ações em andamento contra a minha empresa. Isso já é possível com uma base dessa, 20 ações, 10 ações que sejam, você já consegue, a partir de uma base dessa, ter uma informação muito interessante no aspecto gerencial. Por exemplo, a gente calcula todas essas verbas, a gente já separa por setor. Esse reclamante é do setor da indústria, esse é do setor administrativo, esse outro é de segurança.
Então, a gente, a partir de uma análise, através dos cálculos, a gente consegue identificar qual é o tipo de verba que se perde mais na empresa e estabelece qual é o setor onde essa verba é mais recorrente. Então, o gerente pode olhar, não, esse setor aqui eu estou perdendo muita hora extra ou muita hora noturna. Eu preciso revisar os turnos desse setor. Ou eu preciso revisar a gestão para que os empregados não façam horas extras ou façam menos horas extras. Ou eu preciso contratar mais gente para esse setor, porque eu estou pagando muito hora extra, e hora extra tem o adicional de 50% ou de 100%, tem reflexo no 13º, férias e outras verbas. Então, a partir da análise dos cálculos, eu consigo identificar qual é o setor da empresa que você perde mais a verba hora extra, o outro setor onde você paga mais adicional noturno, ou num outro setor você tem um dano moral recorrente. Ali eu tenho um problema de gestão, assim, um problema de liderança. Então, a partir dos cálculos que a gente assim, acha que é só uma obrigação no processo, você consegue auxiliar a tomada de decisão da empresa. Então, esse é um trabalho muito legal também. O trabalho que a gente faz aqui é muito legal. Cara, parabéns, parabéns. Que golaço. É uma coisa que nunca tinha passado pela cabeça. Quer dizer, na hora que você faz o cálculo trabalhista e você consolida as informações, isso dá indicadores, por natureza e por área, de que há coisas a serem corrigidas. Fantástico. Cara, que legal. Me ocorreu um outro aspecto aqui, e aí é uma pergunta que eu vou te fazer. Quer dizer, imagino que você seja muito demandado, seja o teu mais recorrente aí, reclamações trabalhistas já ajuizadas, né? E a turma corre para você, como talvez a melhor referência do Brasil, fala assim, ô Bruno, me ajuda aqui fazendo o cálculo. Haveria um espaço de trabalho, de novo, pensando aqui no impacto no processo decisório, para você ser demandado antes de uma reclamação trabalhista? Quer dizer, vamos imaginar aí que, cara, um funcionário pisou na bola, cometeu uma falta grave, a empresa deu uma justa causa. Da justa causa, você já sabe que em 99% dos casos, o camarada vai para a Justiça do Trabalho. Quer dizer, nesse caso, uma consulta a você, no sentido de, olha, calcula aqui o tamanho do barril de pólvora para saber se eu chamo esse cara para conversar agora ou não. Faz sentido uma consultoria antes da reclamação trabalhista ou não? É muita energia e vamos esperar quanto para ver se vai acontecer? Faz muito sentido mesmo. Antes eu vou falar um pouquinho que a gente faz, o grande volume de trabalho nosso é de cálculos trabalhistas, a gente tem uma demanda muito grande, faz cálculos previdenciários também para fundos de pensão, faz cálculos cíveis, ou seja, a gente tem uma equipe que consegue atender as empresas de uma forma global, em termos de cálculos, né? Em todas as áreas, na verdade. Exceto a tributária, que ela já tem o melhor parceiro possível, que é Oliveira e Carvalho. Mas, voltando à sua pergunta, que é muito importante, muito interessante, pelo seguinte, a gente é demandado, sim, constantemente para cálculos antes das ações, principalmente pelo aspecto do pedido de vínculo empregatício. De uns anos para cá, a gente vê muita pejotização das relações, ou seja, a contratação de profissionais através de PJ. E, às vezes, de pessoa jurídica, né? E, às vezes, os clientes, olha, eu tenho um grupo aqui que é pessoa jurídica, eu estou pensando em desligar, mas eu quero saber qual é o meu risco nesse processo. Se eles, eventualmente, entrarem com uma ação trabalhista pedindo vínculo, infelizmente, no Brasil, a gente tem esse tipo de coisa, né? Infelizmente, a gente sabe que a gente faz um acordo onde é bom para a pessoa, mas no final das contas, no final da relação, ela ainda vai pedir o vínculo, enfim. É péssimo isso, mas é uma realidade que a gente enfrenta. Então, assim, a gente faz o cálculo do risco. Ele pode perceber, você tem um risco aqui de pagar 13º, férias, FGTS, claro que abate tudo que foi pago, mas a gente consegue quantificar qual é o risco de uma futura ação trabalhista. E isso ajuda até na tomada de decisão interna. Exemplo, a gente participou de um trabalho que foi muito interessante. Era a venda de uma empresa para outra grande empresa. Uma editora estava sendo vendida para uma outra editora maior e ela tinha um grupo de aproximadamente 20 a 25 pessoas que tinham um vínculo através de pessoa jurídica. Fizemos os cálculos, o risco é disso aqui.
esse valor foi abatido na compra da empresa. Então, você vê como o cálculo ele auxilia em vários aspectos, não só no aspecto judicial, mas no aspecto administrativo gerencial também. Então, assim, é bem interessante esse trabalho. Pô, quer dizer, você está me dando um exemplo de due diligence, né? Para fim de Due diligence, contingenciamento. exatamente. E aí o valor vai ser contingenciado lá do comprador, né, meu amigo? Até passar o prazo lá da RT, cara, muito legal. Deixa eu aproveitar aqui que tá bombando aqui, agradecer a participação aqui do Diegues, Leonardo está com a gente, Patrícia Breves, Zileide Nunes, minha madrinha maravilhosa, um beijo para você, tia. Aqui é igual família, é uma loucura, né, o Bruno? Família está sempre presente, né? Família é sempre presente. Não, família é coisa sagrada. A Cíntia, a Ana Cláudia, o Pedro Andrades, a Fernanda Braz, a Bruna, a Martins, Paiva Martins da Advocacia, a Leila, Carol Batista. Carol Batista, por acaso, é da família? Carol Batista é filha, tá aí. Que legal. Prestigiando o pai, Carol Batista é. Parabéns, viu? Pai maravilhoso que você tem. Ó, Cíntia Gotista está aqui com a gente, Tatiana Cunhada, Salles, que legal. Emi Braz, Rodrigo Campos Branco, Michele Oliveira, Igor Pacheco, Marcos, a Maria Luísa, Michele Soares, Rei Andrade, Rei Tubarão. Tem gente demais aqui, não dá para ficar até amanhã, mas muito obrigado a vocês que prestigiam aqui o nosso papo, nosso compromisso e responsabilidade é trazer conteúdo relevante para você. Porque, Bruno, como tem gente que enche linguiça na cara, a turma fica durante 2 horas falando, não fala nada. A gente já falou umas 150 dicas úteis aqui para a galera. Né? É verdade. Bem objetivo, né, amigo? A vida é isso, né, cara? Buscar objetividade nas coisas. Que legal, que legal. Ô, Bruno, o que mais você quer comentar com a gente de experiência? Quer dizer, você que atende aí, você tem uma fotografia diferenciada, porque você trabalha para muitos escritórios de trabalhistas, por exemplo. Então, você consegue ter um panorama do comportamento de vários magistrados da Justiça do Trabalho, imagino, do Brasil inteiro. Só para eu entender aqui, né, porque o meu cosmo aqui é microcosmo. Cara, a Justiça do Trabalho, mesmo depois da reforma trabalhista, ela ainda continua com aqueles conceitos lá de hipossuficiência, ainda é aquela visão pró-empregado predominante, ou a gente de fato tem que continuar tomando muito cuidado. Outro dia eu fiz uma live aqui com o Bruno Tocantins, aí não morre tão cedo, tá aqui, o Bruno Tocantins entrou aqui, nosso amigo, e o Bruno estava passando as orientações para as empresas de como evitar uma reclamação trabalhista, e entrando numa reclamação trabalhista, como é que você entra melhor armado, mais protegido. Aí ele falou coisas assim, a empresa evita colocar, por exemplo, um valor na carta proposta. E quando você faz uma carta proposta, está recrutando alguém para a tua empresa, você bota o valor, você vincula. Vincula, exatamente. E vincula a salário. Quer dizer, de repente você queria compor uma remuneração de uma forma mais estratégica, de repente com um salário, um prêmio, um salário abono. Quando você bota isso lá, você está dando aso, está dando chance de, numa futura reclamação trabalhista, você está exposto. Aí, quer dizer, na tua experiência no dia a dia, há de se tomar muito cuidado ainda? Não melhorou nada? Eu vou te falar sobre a reforma sob 2 aspectos, né? 2 óticas, na verdade. Né? Tá. Primeiro, como profissional da área. Tá bom. Para a gente, houve uma preocupação no início, porque, de fato, nos meses seguintes à reforma, houve uma queda de aproximadamente 40% nas novas ações. Então, isso, de fato, foi uma preocupação e parece que a reforma ela atingiu o objetivo dela, que era justamente esse, reduzir o número de ações, reduzir o custo Brasil no aspecto da relação de emprego. Basicamente, esse era o objetivo. E ela teve sucesso nesse início. Hoje em dia, eu não tenho exatamente essa estatística, mas a gente sabe que reduziu, ou seja, a queda hoje já não é do período anterior à reforma, para atualmente deve ser em torno de 20%, ou seja, aumentou. Na verdade, o mercado, porque é um mercado de advogados de reclamantes, né, ele se adaptou a essa nova realidade. De fato, assim, o Bruno é muito melhor para falar para a gente sobre isso tudo, né? Mas o paternalismo existe de forma assim, ainda muito grande na Justiça do Trabalho. Muitos juízes entendem que o empregado é aquele hipossuficiente, que ele não tem condições de entender as relações
e, infelizmente, eles ainda deferem muito mais pedidos do que deveriam, na verdade, do que as provas nos processos apresentam para a gente, né? Mas, assim, eu acho que a gente caminha para uma melhora nesse aspecto, né? O atual governo federal já pensa assim, se for reeleito, então ele tem uma tendência a melhorar toda essa relação entre empresas e empregados. Assim, e aí, voltando, como brasileiro, eu espero que isso cada vez melhore, cada vez as empresas tenham um custo menor com empregados e ações trabalhistas e tudo. Como profissional da área, eu acho que eu continuarei tendo muito trabalho nos próximos anos, porque além de você mudar a lei, você precisa mudar a mentalidade das pessoas. Não só dos empregados que saem, mas dos gestores também que cometem certos abusos, né? Às vezes propositalmente e às vezes por desconhecimento, né? Mas a minha expectativa é que a gente ainda vai ter pelo menos uns bons anos aí de processos trabalhistas ainda. Que legal. A gente tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar, né? Inclusive Qualquer dentro lugar. das empresas, né? Você tem É. o empregador espertinho, você tem o empregado espertinho, e aí contra esses aí a justiça. Há de se fazer justiça. O meu incômodo é porque às vezes eu fico com uma sensação de que, cara, eu sou o desculpa, Bruno, eu acho que o combinado não sai caro, bicho. Se alguém combina alguma coisa e depois vai, Exato. cara, porra, não... Exatamente. Mas enfim, Se combinou aquilo, cumpre até o final. isso. Não está satisfeito, pede para sair. Eu acho que eu sou por dessa via também, né? Não tem como a gente combinar uma coisa, por exemplo, como eu estava falando sobre PJ aqui, né? O cara que entra como pessoa jurídica e depois vive aquele mundo que é melhor, né? A gente sabe que o dinheiro, o valor pago pela empresa sem os encargos, ele vai todo para a mão do empregado, ele gere melhor a vida dele e aí ao final ele vai entrar com uma ação. É uma questão muito complicada, né? Foi o que você falou. Concordo. Estava combinado e ele descombinou que estava tratado. Exatamente. Mas o Bruno Bruno, o mundo é uma casca de nós, né, cara? Com 2 telefonemas você chega aí em qualquer pessoa, né? Então, bicho, as pessoas não têm espaço para fazer besteira, não, Bruno. Sabe por quê? Ainda mais com essa comunicação tão fluida, cara. Alguém que pisa na bola com alguém, 2 telefonemas, a informação chega, né? Uma coisa que você falou que eu adorei, Bruno, cara, o governo atual ele foi melhor para o ambiente do mercado de trabalho, né? Quer dizer, de fato, aí cada um com seu viés político, mas milhões de empregos foram criados, a legislação trabalhista foi flexibilizada, a Lei 13.467, que é do teu dia a dia, do Bruno aí, o meu um pouco menos. Mas, cara, funcionou, né? Funcionou. O governo se esforçou para poder garantir os empregos aí na pandemia. Então, há, de fato, muitos avanços, né? Tomara que esses avanços continuem, né? Vamos ver o que vai acontecer aí no segundo turno. Tomara. Mestre, deixa eu te agradecer. O Bruno está com quase 30 minutos aqui de live. Quero agradecer a cada um de vocês que ficou com a gente até aqui agora participando desse bate-papo maravilhoso. Agradecer em especial a você, ô Bruno, pela fluidez, pela facilidade que você coloca o tema, pelo aprendizado que você se dispôs a compartilhar aqui com a gente. E quem tiver alguma demanda trabalhista, precisar de algum tipo de suporte, entre em contato com você. Onde? Como? Tá bom. Primeiro, agradeço. É sempre um prazer falar com você, Zé Carlos. Você é um cara espetacular. Assim, a gente sempre aprende quando conversa contigo. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até agora. Para entrar em contato com o Batista Souza pelo Instagram, né? @BatistaSouza. Tem o site também, www.batistasouza.com.br. E os telefones também, os e-mails, está tudo no Instagram. O Batista Souza, perdão, o Batista Souza é com P mudo ou é Batista? É Baptista, com P mudo, Batista com P mudo, e normal Souza com Z. Tá, Baptista na última sílaba. Isso. Show de bola. Então tá. Bruno, obrigado demais pelo carinho, pela participação. Cara, que Deus te abençoe e continue iluminando sua trajetória. Você é um cara espetacular. Parabéns pela filhota. São duas, não é? São duas, Carolina e Betina. Carolina ainda está no vôlei essa hora, assim, agora. Que legal, que legal. Papai coruja, né? Isso. Tá bom, Zé Carlos. Obrigado por tudo. Legal. Eu que agradeço.
Prazer gigante falar com você. Deus te abençoe. Obrigado a vocês que ficaram com a Igualmente. gente até agora. Um abraço. Boa semana Um para gente. abraço. Um abraço Fica a com Deus. todos. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.